alunos da turma ATM 45, estou aqui com vocês na nossa 7ª aula da disciplina Paciente Crítico e Grave. E hoje nós iremos falar sobre as principais drogas vasoativas e de sedação utilizadas no setor de UTI, tá? Vou elencar aí as principais, tá? Descrevendo aí qual que é o princípio ativo, a indicação, contraindicação e os cuidados de enfermagem, pensando aí em medicação segura ao total, tudo bem? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida pode me mandar um e-mail, deixar uma pergunta no portal. E lembrando que hoje, no término aí da nossa aula, tem uma atividade complementar para auxiliar no estudo de vocês, tudo bem? Então vamos lá. Comumente empregada nos pacientes graves, as drogas vasoativas são de uso corriqueiro nas unidades de terapia intensiva e o conhecimento exato da sua farmacocinética e farmacodinâmica é de vital importância. Então, a enfermagem precisa saber a funcionalidade, a farmacodinâmica, a farmacocinética dessas medicações, tá bom? O termo droga vasoativa é atribuído a substâncias que apresentam efeitos vasculares periféricos, pulmonares ou cardíacos, sejam eles diretos ou indiretos, atuando em pequenas doses e com respostas dependentes do efeito rápido e curto, através de receptores situados no endotélio vascular. Então, essas drogas, o próprio nome diz, são de alta vigilância, justamente porque afeta todo o nosso sistema periférico pulmonar cardíaco, tá? Eles afetam diretamente esses sistemas, tá bom? Essas drogas são utilizadas principalmente com o objetivo de manter a homeostase orgânica e tissular durante as mais diversas condições clínicas, evitando assim que os pacientes evoluam para uma disfunção de múltiplos órgãos. O conhecimento sobre as indicações, limitações e efeitos hemodinâmicos das drogas vasoativas é essencial para uma utilização consciente e crítica desses potentes medicamentos, pois estes podem se tornar uma importante causa de iatrogenia, como utilizado de maneira inadequada. Então, posso causar um evento adverso no meu paciente por erro de administração de drogas vasoativas? Com certeza, tá? Por isso que normalmente essas drogas de alta vigilância, né, elas são checadas por 2 profissionais, tá bom? Na maioria das vezes, é necessário o uso da monitorização hemodinâmica intensiva quanto da utilização dessas substâncias, pois suas potentes ações determinam mudanças drásticas, tanto em parâmetros circulatórios como respiratórios, podendo, do seu uso inadequado, advir em efeitos colaterais indesejáveis, graves e deletérios, que obrigam sua suspensão. Então, por que os pacientes de UTI sedados, eles precisam estar em monitoramento 24 horas? Justamente porque essas drogas, né, elas podem alterar a frequência cardíaca, pressão arterial e drasticamente, assim, coisa de você instalar a medicação e já ter uma alteração aí de sinais vitais, tá? Sinais orgânicos também, tá bom? As drogas vasoativas têm ação principalmente sobre os parâmetros que regulam o débito cardíaco, o que é determinado pelo produto do volume sistólico e frequência cardíaca. As drogas vasoativas mais empregadas são as noradrenalina, dopamina, dobutamina, nitroglicerina, nitroprusiato, adrenalina ou atroponina, também conhecida, né? Midazolam, fentanil e M1. Normalmente os pacientes oncológicos que entram com M1, que é um conjunto de medicações, né? Agora eu vou falar para vocês de cada tipo de medicação de droga vasoativa. Isso são algumas, tá? As mais utilizadas no setor aí de UTI, tá? Noradrenalina é um neurotransmissor do sistema nervoso simpático e precursor da adrenalina.
Dependendo da dose utilizada, obtém-se aumento do volume sistólico, diminuição reflexa da frequência cardíaca e importante vasoconstrição periférica, com aumento da pressão arterial. Normalmente, paciente que apresenta quadro de hipotensão, né, o médico solicita a utilização de noradrenalina, né, justamente para alterar essa vasoconstrição, dilatação e o aumento da própria PA, tá bom? A noradrenalina é também um potente vasoconstritor visceral e renal, o que limita a sua utilização clínica. É também vasoconstritora sobre a rede vascular, sistêmica e pulmonar, e deve ser usada com prudência em pacientes com hipotensão pulmonar. Por outro lado, é uma droga de eleição do choque séptico, cuja finalidade é elevar a PA. Em pacientes hipotensos que não respondem à ressuscitação por volume e outros inotrópicos menos potentes. Então, o paciente que está em choque séptico, né, normalmente é solicitado que faça volume nesse paciente, então, né, muita solução fisiológica, né, e aí muitas vezes, né, o médico solicita a administração de noradrenalina para tentar aumentar, né, esse volume pressório da pressão arterial, tá? Porque pacientes em choques sépticos, um dos sinais vitais alterados é a pressão arterial, que o paciente fica hipotenso, tá? Contraindicações da noradrenalina. Hipersensibilidade à noradrenalina. O tratamento com noradrenalina está contraindicado nos doentes com insuficiência coronariana, hipertensão, hipertireoidismo e e arteriosclerose grave. Então, a noradrenalina, ele não é utilizado como antihipertensivo, tá bom? Ele pode ser utilizado em um choque séptico, né? Mas ele não é utilizado como antihipertensivo, tá? Desculpa. Os doentes que não toleram outros simpatocométicos podem também ser intolerantes à noradrenalina. Os doentes que não toleram os sulfitos podem também não tolerar a noradrenalina injetável que contém na sua composição. Isso são componentes de medicação, isso que eu citei, tá bom? Dopamina é o precursor imediato da noradrenalina. Possui inúmeros efeitos, pois estimula todos os tipos de receptores, sendo eles doses dependentes. Em baixas doses, possuem efeito dopaminérgicos predominante, causando aumento do débito cardíaco, diminuição da resistência vascular sistêmica, né, e vasodilatação renal e mesentérica. Então, a noradrenalina tem aí uma das funcionalidades de aumentar a PA, e a dopamina, ela tem aí como uma das suas funções aumentar a frequência, o débito cardíaco, tá bom? Em doses médias, possuem um efeito beta predominante, aumentando o débito cardíaco, a pressão arterial e a diurese. Em doses elevadas, o efeito predominante é o alfa, causando aumento da resistência vascular sistêmica e da pressão arterial e diminuição do fluxo sanguíneo renal. Assim, as indicações principais da dopamina estão relacionadas aos estados de baixo débito de volumia controlada ou aumentada, que é o efeito beta-adrenergético, né, que a gente costuma chamar. Pelo fato de essa droga vasoativa possuir, em baixas doses, um efeito vasodilatador renal, é também indicada em situações nas quais os parâmetros hemodinâmicos estejam estáveis, porém com oligúria persistente. Mas aí a questão de contraindicação da dopamina, né? Quando ela não deve ser utilizada. A dopamina não deve ser administrada a paciente com feucromicitoma ou com hipersensibilidade aos componentes da fórmula, hipertireoidismo, em presença de taquiarritmias não tratada ou de fibrilação ventricular. Então, se o paciente já tem histórico cardíaco de fibrilação, taquicardia,
eu não posso utilizar a dopamina, justamente porque vai aumentar o meu débito cardíaco, tá bom? Em pacientes idosos, deve seguir as orientações gerais descritas na bula, porém é recomendável iniciar o tratamento utilizando a dose mínima. Na insuficiência renal, o uso de dopamina deve ser limitado nos pacientes com adequado volume intravascular que não tenham débito urinário adequado após terem recebido diuréticos apropriados. A dopamina deve ser descontinuada se o paciente não responder à terapia. A dopamina é uma droga sintomimética sintética com ação predominante beta-1 agonista. Isso é a questão da fórmula dela, tá bom? A dobutamina apresenta poucos efeitos sobre a frequência cardíaca, aumenta a contrabilidade miocárdica e o índice cardíaco. Dobutamina, né? Desculpa, agora a gente já tá falando sobre ela. A dobutamina, ao contrário da dopamina, ela diminui esse débito cardíaco, tá? Não agindo sobre a resistência vascular periférica. A droga é utilizada para melhorar a função vascular e o desempenho cardíaco em pacientes nos quais a disfunção ventricular acarreta diminuição no volume sistólico e no débito cardíaco, como, por exemplo, choque cardiogênico e insuficiência cardíaca congestiva. O consumo de oxigênio do miocárdio sobre o uso da dobutamina é menor que sobre o uso de outras catecolaminas. Contraindicação. A dobutamina está contraindicada em casos de estenose subaórticas, hipertróficas e idiopáticas. Feucromicitoma, pode ocorrer hipotensão grave, taquiarritmias ou fibrilação ventricular. E em pacientes com hipersensibilidade à dobutamina. Também não deve ser utilizadas em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. Nitroglicerina, né? O nitroglicerina, normalmente, ele está no grupo de drogas vasoativas, né? E está lá no carrinho de emergência, normalmente muito utilizado no momento de uma intercorrência, tá? É indicado para o tratamento de hipotensão perioperatória, para controle de insuficiência cardíaca congestiva, no ajuste do infarto agudo do miocárdio, para tratamento da angina em pacientes que não respondem à nitroglicerina sublingual, né? E beta-bloqueadores para indução de hipotensão intraoperatória. É administrado pelas vias transdérmica, sublingual e intradérmica. Pertence ao grupo dos fármacos anti-anginosos. É contraindicado a hipersensibilidade conhecida à nitroglicerina e a nitroderivados orgânicos, insuficiência circulatória aguda associada com hipotensão e afecções causadas pelo aumento da pressão intracraniana e insuficiência miocárdia devido à obstrução. Nitroprussiato de sódio é um vasodilatador misto com efeitos sobre os territórios arterial e venoso. Age diretamente na musculatura lisa vascular, não apresenta efeito direto sobre as fibras musculares cardíacas, sendo seu incremento no débito cardíaco devido à ação vasodilatadora. O fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular são mantidos e a secreção de renina pelo organismo é aumentada. Isso é a funcionalidade do nitroprussiato de sódio aí, tá? É contraindicado no tratamento de hipotensão compensatória, isto é, em paciente com shunts arteriovenoso ou coarctação da aorta, em pacientes com hipersensibilidade ao fármaco ou em demais componentes. Normalmente, pacientes cardíacos, eles não optam a utilização desse fármaco, tá? Adrenalina, essa é muito utilizada em parada cardiorrespiratória, né? Envolve muitas questões aí de fluxos de atividade elétrica do miocárdio, tá bom? É uma
catecolamia natural com atividade adrenérgica, tanto como agonista. Ela produz as seguintes respostas vasculares: da resistência vascular sistêmica, das pressões sistólicas e diastólicas, da atividade elétrica do miocárdio, do fluxo coronário e cerebral, da força contrátil do miocárdio, da necessidade miocárdia de O2 e da automaticidade. O efeito benéfico primário da epinefrina na parada cardiorrespiratória é a vasoconstrição, que leva à melhora da pressão e perfusão coronariana e cerebral. A epinefrina, também conhecida como adrenalina, produz uma redistribuição favorável do fluxo sanguíneo da periférica para a circulação central durante a parada cardiorrespiratória. Ela é contraindicada em casos de hipotiroidismo, quando existe hipotensão arterial grave, freucomicitoma, que é um possível desenvolvimento de hipertensão grave, e doenças cardiovasculares como a doença isquêmica cardíacas, arritmias ou taquicardias, Também é contraindicada em questões de doença vascular oclusiva, tal como arteriosclerose, hipertensão ou aneurisma, insuficiência coronariana, lesão orgânica cerebral, glaucoma de ângulo fechado, Também é contraindicada em combinação com medicamento para provocar arritmias graves. A administração de adrenalina está contraindicada durante o parto, durante o último mês de gravidez e no momento do parto, e em situações extremas graves que não existe contraindicação absoluta, Agora falando sobre atropina, O sulfato de atropina é uma droga parasimpaticolítica, que aumenta tanto a automatização do nó sinusal como a condução do átrio, por ação vagolítica direta. No miocárdio doente, a elevação do tônus parasimpático pode precipitar distúrbios de condução ou até a sistolia. A atropina é indicada como terapêutica inicial para os pacientes com bradicardia sintomática, incluindo aqueles com frequência cardíacas dentro da faixa fisiológica, nas quais uma taquicardia sinusal seria mais apropriada. É contraindicado. Seu uso é contraindicado em casos de alergia ao medicamento ou a qualquer componente da formulação. Contraindicado em pacientes com asma, glaucoma ou tendência ao glaucoma. Adesão entre íris e cristalino, Taquicardia, estado de cardiovascular instável em hemorragia aguda, isquemia do miocárdio, enfermidades obstrutivas gastrointestinais, higiênitos urinários, íleo paralítico, atonia intestinal em pacientes geriátricos ou debilitados, colite ulcerativa severa, megacólon tóxico associado a colite ulcerativa e enfermidades hepáticas e renais severas. Agora a gente vai falar sobre midazolam. O midazolam é um agente indutor de sono. Normalmente, ele, junto com o fentanil, o midazolam, ele é muito utilizado na questão de sedação, Caracterizado pelo rápido início da ação, breve permanência no organismo, eficácia constante e facilidade possológica. Diminui o tempo necessário para adoecer e prolonga a duração do sono, sem interferir qualitativamente no sono. O midazolam também possui propriedades anticonvulsivantes, ansiolíticas e miorrelaxantes. As reações mais frequentes incluem uma diminuição do volume corrente e da frequência respiratória e apneia. Pacientes que estão em uso de midazolam, nós temos que monitorar muito a questão também de saturação, porque às vezes o sistema nervoso central ele relaxa tanto com midazolam que o paciente ele acaba tendo episódios de apneia, Então a gente tem que monitorar isso, tá bom? É contraindicado o midazolam. Este medicamento não deve ser utilizado por crianças ou por qualquer pessoa com alergia conhecida a benzodiazepínicos ou a qualquer dos componentes da fórmula do produto.
Não se deve administrar maleato de midazolam comprimidos a pacientes com miastenia graves, doença grave do fígado, insuficiência respiratória grave ou apneia do sono, né? Como eu falei para vocês, como tem essa queda do sistema nervoso central, né? Pacientes que têm essas patologias pode ter um grande rebaixamento com o uso de midazolam, tá? Fentanil. O citrato de fentanila, também conhecido como fentanil, é indicado para analgesia de curta duração durante o período anestésico, que é uma pré-medicação, indução ou manutenção, ou quando necessário no período pós-operatório imediato. Uso como componente analgésico de anestesia geral e suplemento de anestesia regional. Administração conjunta com neurolepéticos na pré-medicação, na indução ou como componente de manutenção de anestesia geral e regional. A fentanil, né, ela também pode ser usada no momento da intubação, tá bom? Uso como agente anestésico único com oxigênio em determinados pacientes de alto risco, como submetidos a cirurgias cardíacas ou certos procedimentos neurológicos e ortopédicos difíceis. Administração espinhal no controle da dor pós-operatória, operação de cesariana ou outras cirurgias abdominais. Ela é contraindicada em pacientes com intolerância a qualquer um dos seus componentes ou outros opioides, como morfina, etorfina, enfim, tá? Há questões das medicações vasoativas agora de M1. Como eu falei para vocês, é um conjunto de medicações, né, que envolve aí o diazepam, o meperidina, o clorpronazina e o prometazina. É um conjunto de medicação normalmente utilizada em pacientes oncológicos, né? Normalmente os médicos aí, pacientes que já são identificados como paliativos, os médicos utilizam esse conjunto, né, chamado de M1, para tratamento ou conforto a esses pacientes paliativos, tá? M1 pode ser considerada como uma associação de 2 ou mais medicamentos para sedação paliativa. A meperidina é uma substância analgésica do grupo dos opioides que impedem a transmissão dos impulsos dolorosos no sistema nervoso central, de forma semelhante à morfina, ajudando a aliviar vários tipos de dores muito intensas. Então, ela é parente da morfina e é um dos medicamentos mais fortes que existem, tá bom? Essa substância também pode ser conhecida como peditina e pode ser comprada com o nome comercial de Demorol, Dolantina, Dolozol. Compradas são as farmácias hospitalares mesmo, tá? Porque pacientes sem receita, eles não conseguem adquirir isso na farmácia comercial, tá? São medicações de dosagem preta, tá? É contraindicado para mulheres grávidas ou em amamentação. Também não deve ser usada por pessoas com alergia à substância, que tenham usado medicamentos inibidores da mão dos últimos 14 dias, com insuficiência respiratória, problemas abdominais agudos, alcoolismo severo, delírios, epilepsia ou depressão do sistema nervoso central. Diazepam está indicado para o alívio sintomático da ansiedade, tensão ou outras queixas associadas assintomáticas ou psicológicas associadas com a síndrome da ansiedade. Pode também ser útil como coadjuvante no tratamento da ansiedade ou agitação associada a desordens psiquiátricas. Então, pacientes com CA, principalmente pacientes com CA cerebral, eles têm uma grande agitação, confusão. Então, essa medicação de diazepam, eles auxiliam na questão de rebaixamento, de relaxamento, de tensão, tá? O diazepam é útil no auxílio de espasmos musculares reflexos devido a traumas locais. Também em crise convulsiva, ele é utilizado o diazepam, tá?
Pode ser igualmente usado no tratamento de espasticidade devido à lesão dos interneurônios espinhais e supraespinhais, tal como ocorre na paralisia cerebral e paraplegia, assim como a atenose e na síndrome rígida. Ela é contraindicada, né? Ela não deve ser administrada a pacientes com hipersensibilidades aos benzodiazepínicos ou qualquer excipiente do produto. Glaucoma, né, de ângulo agudo, insuficiência respiratória grave, insuficiência hepática grave e síndrome de apneia do sono, né? O clorpromazina, né, também utilizado no tratamento de distúrbios psicóticos, né, tratamento de controle de náusea e vômito grave em pacientes selecionados, terapêutica alternativa para fármacos de primeira linha de tratamento de curto prazo, tratamento de problemas graves de comportamento em criança, tratamento coadjuvante de tétano e na profilaxia aguda indeterminada. Ela é contraindicada em depressão grave do sistema nervoso central, em estados comatosos, né, em doenças cardiovasculares graves. A relação risco-benefício deve ser avaliada nas seguintes situações: em questão de alcoolismo, angina pectoris, discrácias sanguíneas, glaucoma, disfunção hepática, mal de Parkinson, úlcera, retenção urinária, síndrome de Rey, distúrbios convulsivos e vômitos, tá? Elas devem ser contraindicadas nessas questões, tá? Prometazina. O cloridato de prometazina é indicado no tratamento sintomático de todos os distúrbios incluídos no grupo das relações anafiláticas e alérgicas. Graças às suas atividades antieméticas, é utilizado também para a prevenção de vômito do pós-operatório e das náuseas de viagem. Normalmente, ele está vinculado a esse pacote aí de M1, porque todo o tratamento, né, fornecido a esse paciente paliativo, as medicações, né, questão de tratamento, eles causam muitas náuseas, né? Então, também tem que se colocar aí esse tipo de medicação, tá bom? Pode ser utilizado ainda na pré-anestesia e na potencialização de analgésicos, devido à sua ação sedativa. Cloridato de prometazina é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade conhecida ao cloridato de prometazina, algum dos excipientes ou outros derivados fenotiazínicos, ou a qualquer componente da fórmula, por portadores de discrasia sanguínea ou com antecedentes de agranulocitose com outros fenitozínicos. Por pacientes com risco de retenção urinária ligada a distúrbios uroprotásticos e por pacientes com glaucoma, né, de ângulo fechado. Esse tipo de medicação, ele também está contraindicado a CA de próstata, tá? Então, assim, como eu falei para vocês, esse grupo de medicação normalmente é utilizado, sim, para pacientes oncológicos, né, para pacientes paliativos, mas o médico pode ter a opção de trocar uma medicação ou outra? Pode, né? Pode ser denominado como M1? Talvez, né? Isso varia muito das condições clínicas do paciente, porque não é porque tem todo esse conjunto de medicação que, por um acaso, não pode ser suspenso algum desse grupo, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida pode me mandar via portal, tá? Lembrando que no final dessa aula nós temos uma atividade complementar, né? E aí, qualquer coisa pode estar me chamando, ok? Beijo pra vocês e até